Ter consciência é ter clareza do papel social diverso desse país, independente de ser branco, negro, indígena, mas que neste papel social que a gente desenvolva, ele possa incluir a todos e dar uma resposta mais justa, mais igualitária para a sociedade, onde todas as pessoas possam viver e conviver satisfatoriamente, sem nenhum problema de discriminação ou de necessidade de o tempo inteiro ter que mostrar, que provar que tem que ser melhor para ser igual. Tão rápido quanto um reflexo, ou um lapejo que rasga o espaço. Ponho nos versos que faço imagens dos olhos teus. Na verdade, o meu primeiro emprego foi nas ruas de Campinas, isto é, né, trabalhando como engraxate, fazendo serviço também, limpando o terreno das casas ali, no meu bairro, enfim, né. Desde cedo, né, a gente sempre trabalhou, sempre corria atrás, né. A minha trajetória na Unicamp começou no início da década de 80. Ser mais preciso, no ano de 1982. Tinha um físico que eu ouvi muito dizer dele, ele estava aqui na Unicamp, era professor da Unicamp, o professor César Lattes. E eu fui ao encontro desse homem. E lá cheguei assim, diante dele, né, fiquei parado assim, ele falou, vai, entra na minha sala, vem aqui, conversa comigo, o que está acontecendo, meu jovem? O que você quer ser quando crescer? Você estuda? Não, não estudo. Então ele falou assim, a partir de hoje, estude, você não vem aqui, você não venha conversar comigo enquanto você não estudar. Falar da minha vida é falar da Unicamp, né? Então, praticamente nasci aqui na Unicamp. Ainda, né, tive a experiência de pequena, né, da minha mãe trabalhando ainda na Unicamp, ainda no centro, antes da transferência do HC da Unicamp, né, por completo aqui no campus de Barão Geraldo. Então, eu acompanhei o crescimento da universidade, né? Então a minha idade acompanha uma boa parte da história dessa universidade também. Então eu tive, né, o prazer e a vivência, né, com a constituição mesmo do HC, todos os períodos de manifestação, de greve, de interação dos funcionários, né, de um outro momento, né, político, histórico da redemocratização e como isso também interferiu na dinâmica, né, de representatividade, depois o processo mesmo de formalização, né, da Unicamp pela via da autonomia universitária. Então, assim, sempre fui muito participante, né, indiretamente, né, até chegar aqui no curso de graduação, muito pela influência direta da minha mãe. E também acompanhando todos os movimentos sociais, enfim, e todo o processo de interação e de crescimento e expansão da Unicamp. Eu sou paulista, eu nasci em São Paulo, nasci em Santo André, estudei minha vida toda em São Paulo, mas quando eu concluí o meu mestrado, eu prestei concurso, concluí meu mestrado na PUC de São Paulo e fiz um concurso e fui trabalhar numa cidade, uma universidade estadual no interior da Bahia. Eu comecei o meu doutorado aqui na Unicamp no ano 2000. Em 2005 eu defendi a minha tese. Eu entrei no CAIS em 86, fui trabalhar direto no serviço de nutrição como copeira. Trabalhei, né, como copeira e fui estudando, fui dando ênfase na vida profissional, que era uma das coisas que eu queria aqui em Campinas. Né? Eu já saí de Araraquara, na verdade, em busca de uma situação melhor, né? Então eu nunca me acomodei numa situação. Então, com a oportunidade que a universidade me deu, que me colocou no serviço de nutrição, eu passei a estudar. Trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Após isso, já com filhos, eu fui para a pós-graduação. Quando eu prestei na universidade, eu ainda era aluna, então eu não pude prestar como assistente social, então eu entrei naquela época como auxiliar educacional, que era um profissional que trabalhava com os profissionais de serviço social.
Aí depois, após 4 anos, aí eu prestei o concurso e fui para a progressão, então, para assistente social do Hospital das Clínicas da Unicamp. Então, em 2009, eu presto um concurso, né, e acabo passando e adentro aqui, né, como professora da Unicamp. Então, uma trajetória muito significativa, porque foi a realização de um sonho, né, um sonho de menina, depois de adulta, né, e por outro lado, ter a oportunidade de contribuir, né, e dar continuidade à construção também da Unicamp. A minha formação, sou historiador, sou mestre em educação, formado aqui pela universidade, especialista em arquivística e história oral. No ano de 2005, tive a oportunidade de trabalhar no Centro de Memória da Unicamp. E lá, fiquei frente ao Laboratório de História Oral. Participei da toda a infraestrutura, uma remodelagem do laboratório, né? Inclusive, ele já tinha um destaque, passou a ter mais visibilidade ainda. Sempre fui muito participante, né, indiretamente, né, até chegar aqui no curso de graduação, muito pela influência direta da minha mãe. Hoje estou aqui como professora, mas muito se deve, né, a esse período, essa vivência na graduação, com iniciação científica, com projetos, participando de projetos de extensão, participando de vários cursos de formação, de interação e conhecendo gente de vários lugares, né, do Brasil e do mundo. A minha pesquisa de mestrado, né, foi um estudo sobre o racismo institucional no SUS, na saúde, e se esse racismo institucional que passa pela saúde também perpassava pelo atendimento dos pacientes com HIV/AIDS, do qual eu atendo. Nos anos 90 já tinha uma discussão na Bahia acontecendo sobre ações afirmativas e tudo mais no âmbito acadêmico. Então, quando eu cheguei na Unicamp em 2000, eu acho que eu caí de novo numa realidade que talvez eu tivesse relativizado um pouco, que foi a ausência dos negros na universidade. E no caso da Unicamp era impressionante, porque era uma ausência na graduação, né? Uma ausência no corpo docente, mas tinha uma presença entre os funcionários, né? Uma das frases que eu sempre digo em relação a estar na Unicamp é que se não fosse eu, não seria ninguém. E isso acontece porque eu fui a única mulher negra a estar no curso de Ciências Sociais, fui a única mulher negra a estar na minha turma de mestrado em Demografia e agora, somente no doutorado, é que eu tenho mais uma pessoa com as minhas características para compartilhar o mesmo espaço, o espaço acadêmico. Ser negro numa universidade pública brasileira, né, e numa universidade como a Unicamp, ela é uma luta constante. Acho que primeiro porque a gente nunca consegue esquecer que né? Ou seja, acho que é uma sensação de que a gente é o tempo todo lembrado. Primeiro, eu acho que é o fato de que você aparece sempre como uma exceção, não é? Ou seja, é como se você tivesse uma naturalidade, não é, da presença de professores, no meu caso professora, né, de professores brancos, e aí, né, uma professora negra é alguém que, né, ou seja, você destoa, não é natural, ou seja, e acho que isso é muito grave, porque isso ele expõe esse lado, talvez um dos lados, né? São muitos lados maléficos do racismo, né? Mas a ideia de você imaginar que existem lugares que são naturalizados, né, para as pessoas negras e para as pessoas brancas né, na nossa sociedade. A Unicamp me leva a este campo da pesquisa a partir da iniciação científica, a partir das disciplinas, né, que eu pude cursar, né, e com os professores também que eu tive, que foram muitos pessoas que motivaram a olhar os processos os processos democráticos e também de representatividade muito forte, né? Então foram pessoas assim muito especiais que vivenciaram um movimento contra a ditadura, de ruptura e de restabelecimento da democracia. Então eu sou de uma turma aqui da Unicamp, do
curso de licenciatura muito preocupado com essa formação política, com essa formação crítica, né? Então acho que essa herança que foi deixada, né, pelos meus mestres na graduação e que eu levo isso e carrego isso, acho que durante todo esse percurso ou a partir dessa formação. Eu sou membro do Instituto Geográfico de Campinas, faço parte da direção, faço parte da diretoria. E o meu patrono, a cadeira é Antônio Cesarino, jornalista, pesquisador, advogado negro aqui da nossa cidade. E também participo de um projeto aqui da Unicamp, da Faculdade de Educação, voltado à educação dos jovens e adultos. Na verdade, é um grupo de pesquisa, né? Então, os meus interesses de pesquisa, acho que assim, uma parte deles estão vinculados lá ao doutorado, né? Porque eu cheguei à história da África pela história da diáspora, né? Eu estudava, meu objeto de pesquisa no doutorado eram as irmandades, a princípio eram as irmandades de africanos e crioulos na Bahia no século XVIII, e depois ela foi se transformando, na verdade, na história da presença de um grupo de africanos muito particular na história das irmandades, né, no século XVIII baiano, que são os Angolas, né? No mês de novembro, né, a importância, claro, de Zumbi dos Palmares como esse marco, como esse símbolo, né, de herói, de resistência, mas também para que a gente introjete isso nas novas gerações da necessidade de se autoafirmar, de se valorizar, de se reconhecer como grupo social. Então, acho que é uma superação e, ao mesmo tempo, um momento de união, né, e de celebração também, né? Então, acho que, à frente da Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial, a gente vivencia essas contradições e, ao mesmo tempo, toda essa dívida, né, social, cultural e racial que está inerente, que é parte da nossa sociedade, e a Unicamp não está ausente disso, né? Entendendo que a comunidade negra e a população negra também está produzindo conhecimento e que é necessário a gente também propiciar, né, esse debate, essa reflexão e esse processo de construção de conhecimento, né, para que não somente a Unicamp, mas os espaços acadêmicos possam estar abertos, né, a nos ouvir e também estar abertos a outras formas de conceber o mundo, a sociedade, de se relacionar, de estudar, de produzir conhecimento. Mesmo que gradualmente e lentamente ainda, as coisas ainda têm muito que avançar, mas acho que o primeiro passo já foi dado, principalmente com a implementação das cotas, com o fortalecimento da permanência estudantil. Bom, uma coisa que minha mãe sempre me incentivou foi a permanecer na universidade, embora diante de todos os embates. E me fez enxergar que seria eu quem teria que fazer meu curso e que ninguém poderia fazê-lo por mim. E de que, nesse sentido, seria eu quem teria que pautar as coisas que eu sentia que estavam faltantes. Então, nesse sentido, eu também coloquei a discussão racial em pauta. O que é ser assistente social na Unicamp? Eu acredito que é um profissional de extrema importância, né, tanto na área da assistência da universidade como um todo, mais especificamente falando da saúde, nós compomos uma equipe multiprofissional. Então, ser profissional na Unicamp é um desafio muito grande, mas, porém, é um desafio que vale a pena, porque você ajuda a construir uma universidade mais social, mais humana, mais igualitária, mais justa. Saí do CAISM com muita alegria por ter conquistado várias etapas na profissão. Então, no CAISM eu trabalhei como copeira, como técnico em nutrição, como nutricionista e no final agora, pouco antes de me aposentar, estava como diretora do serviço. Isso para mim é uma honra, ter trabalhado na universidade 32 anos no mesmo local. Eu trabalho com a questão do movimento negro, faço parte, né, do movimento negro, trabalho com a questão de gênero, então eu tenho 2 grupos de mulheres distintas, uma rurais e outras, né, mais urbanas de dentro da igreja,
que são grupos de mulheres, Pão e Rosa e as Helenas, né, que a gente trabalha trabalha no sentido de promover a autoestima dessas mulheres, né, e o empoderamento dessas mulheres que são da zona rural. E além disso, eu tenho algumas atividades que estão relacionadas com o meu papel de assistente social na Unicamp, trabalhando com a questão da saúde da população negra, que são os comitês técnicos, tanto municipal quanto o Comitê Técnico Nacional de Saúde da População Negra. A minha contribuição para a Unicamp, antes de mais nada, servir. Com competência, respeito e eficiência. Como diz, combati um bom combate. E tenho muito mais o que fazer aqui na universidade, tem mais o que ofertar. A minha contribuição para a universidade acho que vem desde a graduação, pontuando sempre as questões que não eram vistas pela maioria das pessoas ou que não queriam ser enxergadas. E acho que a minha evolução acadêmica dentro disso também contribuiu bastante. No mestrado eu estudei o ingresso no ensino superior, né, por diferenciais raciais, e agora no doutorado estou estudando permanência e conclusão do ensino superior. Um dos resultados do meu mestrado diz que a gente tem uma evolução desde 2010 até 2016 muito significativa da inclusão de pessoas negras dentro das universidades, o que é um ganho principalmente devido à política de cotas. Minha contribuição para a Unicamp é ajudar a desconstruir o racismo que está posto na sociedade, principalmente quando se trata de saúde. Nós temos que ocupar esse espaço. A gente tem que ter essa consciência de que nós precisamos ocupar mais espaços, inclusive dentro da universidade. Na verdade, eu ainda tenho projetos para trabalhar com isso. Dentro da minha cultura afro, enquanto mulher negra, eu quero poder contribuir não só com as pessoas que estão em torno, mas com a população em geral. Então eu acho que a luta é essa, sabe? Acho que é romper com essa ideia de que eu sou excepcional. Acho que a ideia de que você precisa dizer que isso aqui, né? Você tem que ser uma porta que se abre. Reconhecer que a trajetória de professores negros na universidade não é algo que precisa ser festejado enquanto excepcionalidade, né? Mas é um fato que precisa ser tomado primeiro como evidência da exclusão, porque nós somos muito poucos, né? E isso tem uma história, né? E segundo, ter consciência, eu acho que é fazer desse lugar, né, um lugar que abra portas, né, para que outras pessoas como nós, né, possam estar aqui, né, que é o seu lugar de direito. Ter consciência é você não desanimar, você acreditar sempre no amanhã. A oportunidade maior, quando você tiver a oportunidade, quando der a oportunidade, quando você buscar essa oportunidade, estude. Embora vai encontrar vários reveses, não olhe nem para um lado nem para o outro, olhe para frente. Olhe para frente que as coisas elas se tornam mais fáceis, não olhe para trás. Como diz, né? Enquanto houver fôlego, há esperança. E eu trago para minha memória só aquilo que me traz esperança. Bom, acho que ter consciência enquanto mulher negra e na universidade é conseguir enxergar e entender todas as desigualdades que nos assolam, o racismo que estrutura a sociedade e entender a nossa luta diante disso. Então, ter consciência é agir diante dos problemas. Tem um ditado africano, ao subir na montanha, quando você atingir o topo, auxilie aqueles que estão embaixo para que eles também possam subir. Para mim, ter consciência é ter sabedoria, né? De quem se é, aonde se está, aonde se quer chegar e como, né? Em busca desses sonhos. E eu acho que envolve um autoconhecimento. Vou assar dos teus cabelos, a ventos bravos que varrem florestas, a rosários de promessas, com
Tome contas dos sonhos meus, meio santo, meio bruxo. Anda esculpindo meu totem na areia. Já fui garçom numa santa ceia e ainda tento beijar o céu.